O petróleo cru nos Estados Unidos subiu após 2 dias de queda e fechou cotado acima da marca dos $50 o barril. Mas considerando países dependentes do petróleo, como a Noruega, que vai cortar 4.000 postos de trabalho do setor petroleiro, quem será a maior vítima desse alvoroço no longo prazo? Nossa convidada de hoje é Tina Saltvedt. Segundo o último relatório da AIE, ao proibir qualquer interrupção inesperada da oferta ou graves mudanças de políticas relacionadas à energia, o reequilíbrio do mercado provavelmente ocorrerá de forma relativamente rápida, mas será comparativamente limitado. Que preço poderia ser considerado o novo normal nos próximos meses e durante 2015? Eu acredito que os preços continuarão baixos na primeira metade do ano, porque a produção de petróleo ainda está muito alta. Na verdade, o mercado está inundado no momento. Em se tratando de preços no médio prazo, eu acredito que a mudança de um mercado dominado por cartel, onde $110 por barril seja um preço mais equilibrado, para um mercado mais baseado nas leis de mercado ou na fixação de preços, deveria tornar os preços mais baixos, pelo menos na teoria. Eu não acredito que o petróleo volte ao patamar de $110. Provavelmente veremos um nível de cerca de $90 o barril no longo prazo. A Rússia, cuja moeda despencou com os preços do petróleo e que parece estar entrando em recessão profunda, é a maior vítima do mercado de óleo cru, segundo a AIE. Você concorda com isso? Eu acredito que a Rússia é um dos países que terá grandes problemas com a queda dos preços do petróleo. A Rússia não é o único país, mas obviamente eles foram afetados por 2 fatores ao mesmo tempo: a queda dos preços do petróleo e as sanções. As sanções irão afetar os prospectos de investimentos futuros. Tina, sua base é em Oslo. Qual é o sentimento atualmente em relação à queda do petróleo? O pânico já foi instaurado? Obviamente, a Noruega é muito dependente do petróleo e nós temos nos tornado cada vez mais dependentes, porque a produção do país já começou a cair em 2001. Entretanto, a renda das exportações de petróleo continuou a aumentar por causa da alta dos preços. Agora que estamos passando por um período de redução da produção e dos preços, nós temos que agir. Nós temos vivido em uma bolha de petróleo desde 2001. E em algum momento, essa bolha teria que estourar. Eu acredito que seja melhor que ela esteja estourando agora e não daqui 5 anos, porque nós precisamos encontrar outra fonte de renda além do petróleo. Naturalmente, nós teremos exportações de petróleo e gás por pelo menos mais 40 ou 50 anos, mas isso irá representar uma participação cada vez menor na receita total. Quando vemos uma queda acentuada como esta, as pessoas e os políticos se assustam, mas até o momento, ela não parece ser tão grave. Nós temos um grande fundo de petróleo, onde temos economizado muito dinheiro proveniente das exportações da commodity, e caso haja uma séria crise econômica, nós podemos usar um pouco mais do que a regra, que é de 4% da expectativa de rendimento do fundo. As pessoas não estão tão preocupadas, mas acreditam que precisamos encontrar uma outra fonte de receitas para o futuro. No futuro, a AIE alerta que o Canadá será afetado. O grupo disse que a sensibilidade ao preço do Canadá é muito diferente dos Estados Unidos, mas destacou que a falta de infraestrutura para exportações também pode prejudicar o crescimento. Você acredita que o setor de energia do Canadá representa o maior risco? O Canadá enfrentará algumas dificuldades, porque uma das maiores reservas do país é a areia betuminosa, que está na parte mais alta da curva de oferta, ou seja, esse é um dos mais caros projetos do mundo. Em 2015, o Canadá também provavelmente enfrentará uma nova restrição com a cúpula do clima em Paris. A areia betuminosa foi considerada uma das mais poluentes produções de reservas, e considerando o lado ambiental, há muitas dúvidas sobre a produção no país, porque o processo é mais caro. É necessário aproximadamente um barril de petróleo para se produzir 2, e muita energia é gasta. Eu acredito que essas sejam 2 razões pelas quais o Canadá talvez enfrente mais dificuldades do que muitos outros países produtores de petróleo. Obviamente, a infraestrutura também é um problema.
para o Canadá e para os Estados Unidos. A infraestrutura e a capacidade de refinaria poderiam pressionar os preços do petróleo, especialmente do WTI, caso eles não se abram para as exportações. Eu acredito que eles se abrirão para mais exportações provenientes dos Estados Unidos, mas eles também terão problemas de infraestrutura. Tina, muito obrigada pela participação e pelos comentários. Isso encerra o Commodities Corner de hoje, mas continuem conectados a Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!